em outro vídeo aqui no meu canal sobre o processo de adoção, sobre os procedimentos iniciais, sobre o perfil do pretendente à adoção, da documentação necessária e como funciona o trâmite processual. Nos próprios comentários desse vídeo há aí alguma menção de que basta a pessoa ir à vara da infância e da juventude da sua cidade e iniciar o processo de habilitação. Mas a questão que eu vou tratar aqui hoje é: eu preciso ou não de um advogado para adotar? Sim e não. Eu vou colocar as duas condições, como que funciona com advogado e como funciona sem advogado. Pois bem, quando você vai na vara da infância e juventude da sua cidade, se na sua cidade houver essa divisão, há cidades que há apenas um juiz, ele vai resolver tudo. Então você vai até a vara competente para iniciar o processo de adoção e você vai levar a documentação, eles vão te dar uma lista de documentos e você vai providenciar e vai levar, eles vão te cadastrar. Vai ser feita o relatório social, psicológico, enfim, e o juiz se convencendo de que você tem um perfil para adotar e vai te dar uma sentença te habilitando para adoção. Pois bem, o segundo momento é o processo de guarda provisória e de adoção propriamente dita. Quando você encontra a criança que você gostou, você foi no abrigo, visitou, gostou e quer começar o estágio de prova com aquela criança, quer começar a convivência com ela, é necessário fazer um pedido para o juiz informando que você gostou da criança e gostaria de ter a guarda provisória dela. Mas quem que faz esse pedido? É você? Não. Aí você vai obrigatoriamente precisar de um defensor público para isso. A Defensoria Pública vai nomear um advogado e ela vai apresentar o pedido para o juiz. Normalmente, esse prazo depende um pouco de cada estado, de cada cidade, o prazo que o advogado da Defensoria Pública vai apresentar esse pedido. Vamos supor que você tenha uma situação excepcional, onde você tem a guarda provisória e você deseja agora passar a guarda definitiva, ou seja, você já quer ficar com aquela criança e você deseja ficar com ela por meio da adoção. Qual é o procedimento? Nesse caso, o defensor público ele vai propor a ação de adoção. Então é um novo processo que vai se iniciar, que vai te dar a paternidade ou maternidade daquela criança. Mas aí há um probleminha. E se a criança ainda estiver registrada em nome dos pais biológicos, será necessário a propositura de um segundo processo, que se chama destituição do poder familiar. Evidentemente, a Defensoria Pública, se você iniciou o processo sozinho, sozinha, vai cuidar disso tudo. Porém, nós nos esbarramos aqui num outro problema de política judiciária, ou seja, a Defensoria Pública, por mais que queira, ela não tem recursos materiais e humanos para dar uma prestação jurisdicional no tempo e modo que se espera, que se deseja. Por vezes, pouco eficiente. Sabemos que recém-formados, sem experiência, iniciam a prática jurídica por meio destes tipos de atendimentos. Por isso, você pode ali neste momento se esbarrar na demora, em tropeços, até que você finalmente consiga obter ali a sentença que destitui a família biológica do poder familiar e acolha o seu pedido do seu marido, da sua esposa, para adotar aquela criança. Então, não é possível você iniciar e concluir o processo de adoção sem um advogado. O problema é que, para dar início ao processo de habilitação, você não precisa dele, você pode ir sozinho, sozinha, na vara da infância ou na vara competente e iniciar o processo de habilitação. Porém, quando a criança efetivamente estiver com você, será impossível
por conta da nossa legislação, dar continuidade ao processo sem o advogado. Se você não tiver um particular, você vai utilizar-se de um da Defensoria Pública obrigatoriamente, pois você vai precisar apresentar para o juiz pedidos, considerações peculiares àquele caso, que somente poderá ser feito por meio de um advogado. Quando você contrata um advogado particular, no começo do processo de habilitação, o próprio advogado pode dar início a isso. Neste momento, o seu advogado ele vai se atentar a todas as suas peculiaridades, as condições especiais que você, ou seu marido, ou sua esposa possuem, pedidos excepcionais. Por exemplo, no período de probatório, eu quero ficar 10 dias por mês direto com a criança. Você pode fazer esse pedido para o juiz, você pode apresentar essa reivindicação para o seu advogado e ele vai levar esse pedido para o juiz. No processo de adoção e de destituição do poder familiar, evidentemente, com o advogado particular constituído, tudo isso será feito no momento oportuno, de forma rápida, de forma célere. Você vai ter a oportunidade de acompanhar de perto todo o processo. Você vai ter acesso, por exemplo, ao processo de acolhimento daquela criança. Você vai ter acesso a detalhes de como foi a vida dela, como que ela chegou num determinado abrigo, como que ela foi posta em adoção. São questões processuais que normalmente quem está tratando do processo sozinho não tem acesso. A outra questão diz respeito à celeridade. Por exemplo, nos meus casos, quando o cliente me contrata para adotar uma criança, tão logo eu consiga a sentença de habilitação, naquela cidade onde ele reside, eu pego essa sentença e cadastro em vários juízos de cidades diversas, de inúmeras cidades. Por quê? O CNJ tem um cadastro, ele é nacional, significa que existe uma única fila. Daí você mora, por exemplo, em São Paulo, mas você colocou lá que aceita adotar no estado de Goiás, no estado de Minas, no estado do Paraná. Supondo que surja uma criança lá em Maringá, na vara da infância de Maringá, você é o próximo da fila do CNJ. Você acha que o juiz de Maringá vai te chamar? Evidentemente que não. Essa fila, infelizmente, ela tem muito boa intenção, mas ela na prática não funciona. Até porque o ECA, ele estabelece que cada vara, cada juiz possui um cadastro próprio e que deve ser obedecida a sequência cronológica de habilitantes para adoção. Ou seja, esse juiz lá do Maringá, por exemplo, deveria sim chamar o próximo da fila do CNJ para adotar a criança lá. Porém, ele sabe da dificuldade, ou ele supõe que haja uma dificuldade desse adotante aqui de São Paulo se deslocar, e eles não obedecem, simplesmente não funciona essa fila. O que é correto fazer? Pegar essa sentença e cadastrá-la em cada uma dessas cidades para integrar, para colocar o teu nome naquele cadastro de cada vara. Ah, mas isso pode? É uma questão controversa. Eu tenho centenas de casos. São cidades que têm juízes que não aceitam, dizem que isso é juridicamente impossível, que não é provável. Mas eu tenho inúmeros casos, inúmeras cidades, inúmeras varas que os juízes concordam com isso sim. Ou seja, a partir do momento que o teu advogado cadastra a tua sentença de habilitação em várias comarcas, você participa de várias filas locais ao mesmo tempo. Ou seja, as suas possibilidades de adotar mais rapidamente se aumentam significativamente. Não é, evidentemente, uma garantia que isso vai acontecer rapidamente, porque se você quer uma criança de até 1 ano, você vai depender de que você seja o próximo da fila em uma das cidades onde essa criança apareça. Então, são questões peculiares que
modificam o entendimento se eu devo ou não contratar um advogado para cuidar do meu processo de adoção. Aí fica a questão, se você tem condições de adotar, de criar uma criança, eu suponho que você pode sim investir em um advogado, porque não é um processo caro, é um processo barato, é um processo célere. Embora haja aí a exigência de um nível técnico diferenciado, elevado para cuidar disso, o advogado que detém essa expertise, ele não terá muito trabalho para fazer o serviço para você e, por isso, os honorários também serão reduzidos. Então pensa nisso. Com certeza você vai ter muito mais tranquilidade, celeridade, transparência e eficácia no seu processo de adoção. Um grande abraço e até a próxima!